Salmo 145 é um salmo que foi escrito pelo rei Davi. O texto massorético fala que esse salmo tem como título Te louvarei, ó Deus, meu rei. O título no texto massorético é Te louvarei, vírgula, ó Deus, vírgula, meu rei. Nas versões da língua portuguesa, na versão da Almeida Revista e Atualizada, o título desse salmo é Louvores a Deus, vírgula, Rei e Senhor. E em outras versões existem algumas variações, mas sempre o título do Salmo 145 fala a respeito de louvores a Deus como Rei e como Senhor. Porque esse Salmo 145, ele é um salmo de ação de graças. Quem está acompanhando esta série de meditações em salmos tem visto que nós já passamos por várias leituras de vários salmos e existem salmos que são salmos de lamentação, como por exemplo o Salmo 13, em que o rei Davi fala assim: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Nós também já passamos por salmos de lamento, como nós vimos o Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Coré, onde eles falam assim: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, o Salmo 42 é um salmo em que os filhos de Coré estão realizando a sua oração, dizendo que eles estão em um momento de abatimento, mas eles estão esperando no Senhor. Existem salmos que são salmos que nos trazem instrução, como o Salmo 15, que, por exemplo, ele fala para nós: Quem morará no teu tabernáculo, ó Deus? Ele faz uma pergunta ao Salmo 15 e depois ele responde: Aquele que não difama com a sua língua. Então nós temos salmos de lamentação, como o Salmo 13, nós temos salmos de abatimento, como o Salmo 42, nós temos salmos de instrução, que trazem um ensino, como o Salmo 15, e nós temos salmos que são imprecações, como por exemplo o Salmo 109, em que Davi desabafa o desejo de ver a morte dos seus inimigos em razão da sua fragilidade, da sua humanidade. Mas depois das imprecações, os salmistas sempre dizem: O Senhor é que é o dono da vingança. Existem salmos que são salmos de desabafo, que são as imprecações, onde os salmistas falam abertamente para Deus que desejam a morte dos seus inimigos. Ali, os salmistas estão derramando seu coração a Deus. E o Salmo 145, ele faz parte da última parte do livro de Salmos. O Salmo 145 até o Salmo 150, que são os últimos 5 salmos, são os salmos que são conhecidos como salmos de aleluia. Aleluia significa glória a Deus, significa honra a Deus, significa louvores a Deus. Então você vê que o Salmo 145, no primeiro versículo, ele fala assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Davi, que é o autor desse salmo, reconhece que ele vai exaltar a Deus e ele vê Deus como seu rei. E ele diz que vai e ele vê Deus como seu único Senhor, porque ele fala: Eu bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Davi, ele enxerga a sua vida eterna. Ele vê uma visão além da vida terrena. Ele vê que ele será ressuscitado por Deus e que ele viverá pelos séculos dos séculos, para sempre, adorando a Deus, porque Deus é realmente Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então ele começa nos versículos 1 a 3 fazendo um louvor a Deus
pela grandeza de Deus. Ele fala aqui, ó, esse versículo, esse Salmo 145, ele se divide em 5 partes. Na primeira parte, ele louva a Deus pela grandeza de Deus. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Verso 2: cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Verso 3: grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Então a primeira parte, Davi louva, esse salmo é um salmo de gratidão, é um salmo de ação de graças, é um salmo de agradecimento. Então ele começa agradecendo a Deus, louvando a Deus pela sua grandeza. Na segunda parte, versículos 4 a 7, ele louva a Deus pela bondade e fidelidade dele. Veja aqui, versículo 4. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. O que ele está dizendo no versículo 4? Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele disse isso para Moisés. Ele disse isso para mostrar para Moisés que ele é eterno. Então aqui Davi está dizendo, uma geração vai, outra geração vem, e os pais vão falar para os filhos, que vão falar para os netos, que vão falar para os bisnetos, e uma geração louvará as obras de Deus para a geração seguinte e anunciará as tuas proezas. Quando ele fala que uma geração louvará as obras de Deus para outra geração e anunciará as proezas de Deus para outra geração, proezas nos fala a respeito de coisas incríveis, maravilhosas, inesperadas que Deus faz pelo seu povo. Então é o que ele está dizendo. Ele está falando a respeito das bondades de Deus, da fidelidade de Deus. Deus, ele promete coisas boas para o seu povo e ele faz. Deus, ele é fiel nas suas palavras. Ele prometeu para o povo de Israel que os tiraria da escravidão do Egito e os levaria para uma terra boa, onde houvesse leite e mel. E Deus os acompanhou durante 40 anos no deserto, fazendo ter uma nuvem para protegê-los do calor no deserto durante todos os dias daqueles 40 anos, fazendo com que as roupas deles não envelhecessem, trazendo o maná, carne e água, para que eles tivessem a fome saciada e a sede também. E, durante a noite, ele caminhava junto do seu povo com uma coluna de fogo, trazendo calor e luz para que eles pudessem caminhar e chegar até a terra prometida. Então, quando Davi está falando sobre isso, ele está dizendo que uma geração vai louvar, vai agradecer as obras que Deus fez para a outra geração e vai anunciar as proezas de Deus. Então ele fala aqui no versículo 5, eu falarei. Agora ele fala dele mesmo, eu falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Ele está falando a respeito do quê? Da bondade de Deus. Versículo 6, e se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. 7, publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Então aqui dos versículos 4 ao 7, Davi mais uma vez agradece a Deus. Agora ele está agradecendo pelas obras que Deus realiza. As obras que Deus faz são boas. E quando ele realiza, ele está mostrando para nós que ele é fiel em ser bondoso conosco. Então ele fala que ele vai agradecer. De que forma? Falando a respeito da bondade de Deus para os outros. Você tem dado testemunho a respeito das bênçãos que você tem recebido de Deus? Hoje nós estamos no dia 24 de dezembro. É véspera daquilo que o mundo comemora de Natal.
nesse tempo se lembra do nascimento de Jesus Cristo. Muitas pessoas não lembram dele, mas lembram apenas de comidas, bebidas, panetones e festas. Mas, na verdade, esse tempo foi dedicado para lembrar de Jesus, que Deus se recordou da humanidade e enviou um Salvador que se chama Jesus e que morreu para dar a salvação para nós. Nós temos essa fidelidade de Deus em reconciliar a humanidade com Deus por meio da morte de Cristo como uma obra maravilhosa que deve ser contada para as pessoas que estão ao seu redor, à sua volta. Então aqui, Davi está agradecendo a Deus pela sua grandeza. Versículos 1 a 3. Davi está agradecendo a Deus pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelas obras grandes que Deus faz. Agora, na terceira parte, do versículo 8 até o versículo 13, Davi fala que Deus é misericordioso e que ele é justo. Mais um motivo para agradecer a Deus. Ele olha para nós com misericórdia. Ele vê as nossas misérias, mas ele nos abraça para perto do coração dele. Cordes significa coração. Misericórdia significa ter coração bom para quem é miserável. Por isso, misericórdia. Miséria, concordes. Deus nos recebe com seu coração, apesar das nossas misérias. Ele tem misericórdia. Veja o versículo 8. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. 9. O Senhor é bom para todos. Para a prostituta, ele falou com a prostituta em João no capítulo 8. Quando queriam apedrejar aquela mulher, ele disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando os mais velhos começaram a ir embora, depois dessa palavra, e até os mais jovens foram se retirando, e a mulher ficou sozinha, ele disse para ela: mulher, alguém te condenou? E ela disse: ninguém. E ele disse: nem eu mesmo te condeno. Jesus veio para trazer a salvação. Ele sempre busca o nosso bem, porque ele é misericórdia. Portanto, não julgue a ninguém. Você também tem os seus erros. Você também tem as suas falhas. Você também precisa da misericórdia de Deus. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. 10. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Os santos são aqueles que estão separados para seguir a Deus. 11. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder. 12. Para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. Então, aqui dos versículos 8 ao 13, Davi está louvando a Deus pela sua misericórdia e pela sua justiça. Deus é justo. Em que consiste a justiça de Deus? Que ele tem misericórdia por todos, que ele justifica todos os pecadores, que a misericórdia dele se estende sobre todos. Não importa o que você tenha feito, você deve agradecer a Deus, porque a salvação está estendida sobre a sua vida e o reino dele é eterno. Quando Jesus estava na cruz, ele foi crucificado entre dois salteadores. E um deles disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus disse para ele que hoje mesmo tu estarás comigo. Então Jesus, aquele ladrão, entendeu que o reino de Jesus, o reino de Deus, é um reino para a eternidade.
E ele, apesar de estar ali, nos últimos minutos da vida dele, ele se arrependeu e ele alcançou misericórdia. Não importa o que você tenha feito, a misericórdia do Senhor alcança a sua vida. E Davi, ele próprio cometeu um adultério com Batseba, que era a mulher do seu vizinho, e depois mandou Urias para a morte. Escreveu uma carta, entregou na mão do Urias, que era o marido da Batseba, e disse para ele: entregue essa carta para o Joabe, que é o comandante do exército. E Urias foi tão fiel que não abriu a carta no caminho, porque se ele tivesse aberto a carta estava escrito: coloca esse homem, que era o próprio Urias, na frente da batalha e depois recua todo o exército para que ele fique sozinho e morra. Isso estava escrito na carta que o próprio Urias estava carregando. E ele não abriu a carta, entregou a própria sentença de morte na mão do comandante, e o comandante executou, cumpriu a ordem de Davi. Urias morreu, e depois Davi quis tomar Batseba como sua esposa, e ele foi corrigido pelo Senhor, que usou o profeta Natã para dizer a ele que o que ele tinha feito estava errado. E apesar dele ter cometido adultério e homicídio, porque ele matou Urias, o Senhor deu para ele o perdão. Então Davi, os estudos teológicos mostram, alguns textos, alguns estudos destacam que quando Davi escreveu este Salmo 145, ele escreveu esse salmo na velhice. Então, por isso que ele fala tanto nesse salmo de o Senhor está cuidando das gerações, e uma geração vai falar da sua bondade, da sua fidelidade, das suas obras terríveis para outra geração. Porque ele está tendo uma perspectiva de eternidade. Ele tem uma perspectiva a respeito de muitas experiências que ele já viveu com Deus. Então, repetindo, a primeira parte, Davi louva a Deus pela sua grandeza, versículos 1 a 3. A segunda parte, Davi louva a Deus pela sua bondade e pela sua fidelidade, pelas obras que ele realiza em favor do seu povo. Versículo 4 até o versículo 7. A terceira parte, Davi louva a Deus pela sua misericórdia e pela sua justiça. Ele é justo porque ele justifica todos os pecadores. Ele justificou. O próprio rei Davi, ele foi justificado do seu pecado. Ele foi perdoado. Inclusive, ele escreveu o Salmo 51, onde ele se arrepende e ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro. Eu nasci em pecado a minha mãe me concebeu, por isso eu sou um pecador. Se você nunca meditou no Salmo 51, leia o Salmo 51 e você verá ali uma oração sincera de Davi, falando para Deus, pedindo para Deus criar nele um coração reto, porque ele reconhece que o coração dele é errado. Muitas pessoas não entendem por que Davi, que cometeu adultério e matou Urias, o marido da mulher, é chamado o homem segundo o coração de Deus. Porque ele é o homem que se arrepende dos pecados e reconhece que é pobre e miserável. Deus quer que nós reconheçamos as nossas misérias. Nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Jesus para termos a salvação. Essa terceira parte, versículo 8 a 13, ele agradece a Deus pela sua misericórdia e pela sua justiça. Agora a quarta parte vai do versículo 14 até o versículo 20. Davi fala que Deus cuida de todos. Versículo 14. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. 15. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. 16. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam,
de todos os que o invocam em verdade. 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ou seja, dos que o respeitam. Ouvirá o seu clamor, ou seja, ouvirá suas orações, e os salvará. Verso 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. Então aqui, dos versículos 14 até o versículo 20, nós vemos várias vezes Davi falando que Deus cuida de todos, Ele cuida de todas as pessoas, desde os humildes até os aflitos, Ele sustenta a todos. E o versículo 21 termina o salmo, a última parte. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Então a última parte, Davi conclui: nós louvaremos ao Senhor. Então, repetindo, Davi louva a Deus pela sua grandeza, versículos 1 a 3. Davi louva a Deus porque pela sua bondade e pela sua fidelidade, porque ele é bondoso e realiza obras maravilhosas em favor do seu povo, que são contadas de geração em geração, e isso mostra que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Verso 4 a 7. Veja que no 7 ele fala: publicarão abundantemente a memória, ou seja, a recordação, a lembrança da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Tem muitas coisas que Deus faz. Precisamos dar testemunho das coisas que Ele faz. Depois, do versículo 8 ao 13, a misericórdia dele, a sua justiça, Ele perdoa a todos nós. E depois, versículo 14 ao 20, Ele cuida de todos nós. Ele cuida, o cuidado de Deus. Por isso, a minha boca louvará o Senhor. Então, esse salmo se divide nessas partes, nessas 5 partes. Versículo 1 ao 3, a grandeza de Deus. Segunda parte, versículo 4 ao 7, a bondade e a fidelidade de Deus. Terceira parte, versículos 8 a 13, a misericórdia, o perdão e a justiça de Deus. A quarta parte, o cuidado de Deus, versículos 14 a 20. E a quinta parte, vamos dar glórias a Deus. Os temas principais desse Salmo 145 são a grandeza de Deus, ele é realmente grande, a bondade e a misericórdia de Deus, ele é fiel conosco, a justiça de Deus, ele perdoa todos os nossos pecados e cuida de todos nós, ele tem misericórdia de nós, o cuidado de Deus com todas as criaturas e a eternidade dele. Vamos falar a respeito de Deus para todas as gerações. Quais as aplicações práticas para a nossa vida? Versículo 1 a 3. O nosso Deus é grande. Você não precisa ter medo de nenhuma tribulação que você está passando, porque Ele é realmente grande. Ele tem todo o poder para ajudá-lo. Segunda parte. Nós devemos contar as bênçãos que recebemos de Deus. Nós temos experimentado muito da sua bondade e da sua fidelidade. Terceira parte, versículo 8 ao versículo 13. Por mais que eu peque, por mais que eu erre, o Senhor é misericordioso. Nós devemos pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, e se nós erramos e estamos nos sentindo muito culpados, Deus nos perdoa verdadeiramente quando nos arrependemos. Então, vamos pedir perdão. Se você errar e pecar, não caia na armadilha do diabo. Vai vir no teu pensamento, no teu coração. Saia de vez da igreja, saia de vez desse caminho. Faça mais coisas erradas. Agora que você já adulterou, fique à vontade, adultere, porque não tem jeito mesmo, não tem saída mesmo. Veja que Davi adulterou, mas ele pediu perdão e ele não repetiu o erro. Ele não fez mais isso. Então não dê crédito a pessoas que vêm para você e dizem: você já adulterou uma vez, agora faça isso para o resto da sua vida. Você é assim. Você nasceu para fazer isso. Tem pessoas que caem nessa conversa do diabo. Não caia nessa conversa. Você nasceu para morar no céu. Você nasceu para estar com Deus.
Deus é eterno. Você vai contar para a próxima geração. Eu posso ter errado, mas eu me arrependi e o Senhor me levantou. Acredite na misericórdia de Deus. Deus justificou aquela mulher adúltera que queriam apedrejá-la. Deus está com o braço de misericórdia sobre a sua vida, não importa o que você tenha feito. Se você se arrepender e não fizer mais, e estiver disposto a mudar, Deus fará a mudança sobre a sua vida. Ele disse para aquela mulher: alguém te condenou? Ela disse: ninguém. E Jesus disse: nem eu te condeno. E ele disse: vá e não peques mais. Então você pode hoje alcançar a misericórdia de Deus. E você pode ir arrependido, arrependida, e não peque mais. E fala a respeito do cuidado de Deus. Deus cuida de você. Hoje é 24 de dezembro, é véspera de Natal, e as pessoas estão preocupadas em relação ao que colocar na mesa. Muitas famílias talvez não, existem famílias que nesse período de final de ano estão dependentes de doações de outras pessoas. Você pode manifestar a sua bondade ainda em relação a alguém que precise da sua ajuda. Seja alguém que estende a mão. Se você conhece alguém que está precisando, ajude as pessoas. O Senhor é aquele que te ajuda, o Senhor é aquele que cuida da sua vida, e isso nos mostra que nós também, como imagem e semelhança dele, temos esse compromisso de ajudar também aqueles que estão à nossa volta. E, no final de tudo, se Deus é grande, versículos 1 a 3. Se Deus é bondoso e fiel, versículos 4 a 7. Se Deus é misericordioso e justo, ele nos perdoa dos pecados, versículos 8 a 13. E se Deus cuida de todos nós, versículos 14 ao 20, então, versículo 21, a minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo sempre. Esse é um salmo de aleluia, porque veja que o Salmo 146 fala: louvai ao Senhor, ó minha alma. Ele é um salmo de louvor a Deus. O 147, louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Salmo 148, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 149, louvai ao Senhor. Salmo 150, louvai ao Senhor. Então eu avancei aqui e dei uma passada nos outros salmos, até o Salmo 150 é o último salmo, porque esses últimos 5 salmos, o 145, 146, 147, 148, 149 e 150, na verdade são 6, né? Incluindo o Salmo 145, são 6 salmos. Esses últimos salmos são salmos que são chamados de salmos de aleluias. São os salmos que fecham o livro de Salmos. Quem está acompanhando esta série, nós começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto e nós nos propusemos a ler do Salmo 1º até o Salmo 150, ler o livro de Salmos inteiro. Então nós passamos agosto, setembro, outubro, novembro, hoje é 24 de dezembro, nós estamos chegando no Salmo 145. Nos próximos dias nós vamos realizar a leitura até o Salmo 150 e vamos fechar esse ano com a leitura completa do livro de Salmos. E em cada meditação que nós fizemos aqui nos Salmos, nós vimos que o livro de Salmos ele é um livro que não foi escrito de uma única vez. Ele é um livro que foi sendo composto ao longo da história do povo de Israel. Então o povo, na primeira coletânea, reuniu o Salmo 1 ao 41 e formaram o livro 1, que são todos os salmos de Davi. Depois eles reuniram os Salmos 42 até os 72. Reuniram os salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, que são os Salmos 42 até 49, o Salmo 50, que foi escrito por Asaf, que era um levita que foi colocado no templo na época do rei Davi, e depois reuniram os Salmos 51 até os 72, que também são salmos escritos pelo rei Davi, com duas observações. Os Salmos 66, 67 e 71 são salmos que não tem-se certeza que foi Davi que escreveu,
mas a forma como o texto foi escrito indica que foi ele, e por isso a tradição considera que foi ele que escreveu esses salmos. E o Salmo 72, alguns dizem que foi Salomão e outros dizem que foi Davi que escreveu. Mas, em geral, considera-se que os 51 ao 72 foram escritos pelo rei Davi, mesmo com essas observações em relação aos Salmos 66, 67, 71 e 72 que mencionei. Depois, reuniram um terceiro livro de Salmos. Encontraram os Salmos de Asaf e dos seus descendentes, que escreveram os Salmos 73 ao 82. Reuniram o Salmo 83, que ninguém sabe quem é o autor. Reuniram o 84, 85 e 87, que foram escritos pelos filhos de Coré. O 86, que foi escrito pelo rei Davi. O 88, que foi escrito por Emã. E o 89, que foi escrito por Etã. Emã e Etã, que escreveram os Salmos 88 e 89 respectivamente, são levitas, cujos nomes estão registrados na lista dos levitas em 1 Crônicas capítulo 6. Então formaram o livro 3 dos Salmos. Depois reuniram os Salmos 90 até o 106. O Salmo 90 foi escrito por Moisés, o 95 e o 103 foram escritos por Davi. O Salmo 95 tem uma referência no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 7, que fala que foi Davi que escreveu o Salmo 95, porque lá tem um texto em que o autor de Hebreus diz assim: e Davi disse, e ele cita um versículo do Salmo 95. Então, com essa referência de Hebreus, do capítulo 4, no versículo 7, se entende que foi Davi que escreveu o Salmo 95. E do Salmo 90 até o 106, tirando o 90, que a gente sabe que foi Moisés que escreveu, o 95, que tem essa referência indireta no livro de Hebreus de que foi Davi que o escreveu, e o Salmo 103, que tem a indicação no texto original de que foi Davi que o escreveu, todos os outros salmos, do 90 até o 106, são de autores desconhecidos. Sabe-se que são sacerdotes, que eram levitas que escreveram, mas não se sabe quem foi que escreveu. Então, o livro 4 é uma reunião de vários salmos que honram a Deus, mas que a maioria não se sabe quem são os autores. E depois nós temos o livro 5, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. E no livro 5 nós temos 3 informações. A primeira, o menor salmo da Bíblia é o 117. O meio da Bíblia é o Salmo 118. E o maior salmo da Bíblia é o Salmo 119. Esses 3 salmos, 117, 118 e 119, estão no livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150. A segunda informação do livro 5, o Salmo 113, 114, 115, 116, 117 e 118 formam os salmos que compõem o Halel egípcio. Halel se escreve H-A-L-L-E-L, e Halel egípcio significa o conjunto de salmos que louvam a Deus em razão de Deus ter libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. O povo ficou durante 70 anos como escravo dentro do cativeiro na Babilônia, como castigo de Deus em razão de adorarem outros deuses. Nós sabemos que a história de Israel mostra que eles eram escravos no Egito. Deus colocou eles durante 40 anos no deserto para chegarem na terra de Canaã, que era a terra prometida. Eles tomaram posse da terra de Canaã, prosperaram na terra de Canaã, e Deus disse para eles: agora louvem eternamente o meu nome, porque fui eu que dei vitória a vocês. O povo começou a adorar outros deuses. Deus usou o profeta Jeremias para condenar o povo e dizer a eles que eles estavam sendo ingratos, louvando e queimando incenso a outros deuses. E disse para que se arrependessem. Eles não se arrependeram e começaram a cultuar o sol, a lua, as estrelas. Então Deus estabeleceu uma sentença: vocês serão levados como cativos para a Babilônia e lá ficarão à vontade para adorar outros deuses, até que vocês se arrependam e entendam que fui eu
que tirei vocês da escravidão e os trouxe para essa terra. Depois de 70 anos do cativeiro, eles retornaram para Israel. Então, eles começaram a louvar a Deus. E sempre que chega a época da festa da Páscoa, que corresponde exatamente à festa em que se comemora a passagem da libertação do Egito para a chegada na terra de Canaã, eles sobem para a cidade de Jerusalém e eles cantam os salmos 113, 114, 115, 116, 117 e 118. Então esses 6 salmos passaram a ser os salmos que fazem parte do Halel egípcio. Por que Halel egípcio? Aleluias, porque o Senhor os arrancou do Egito. É isso que significa. Essa é a segunda informação. E a última informação é que o Salmo 120 até o Salmo 134 formam um conjunto de 15 salmos que correspondem aos cânticos dos degraus. Cânticos dos degraus porque o povo de Israel sobe para Jerusalém. Jerusalém fica situada numa região montanhosa. E o povo sobe de todo Israel na época da Páscoa, na época da festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes é a comemoração porque Deus, depois de 50 dias que arrancou o povo do Egito, deu as tábuas dos 10 mandamentos, deu a eles os ensinamentos. Então eles comemoram a Páscoa, a libertação da escravidão, o Pentecostes, o recebimento da lei e a instrução de Deus, e a festa dos tabernáculos, que é a comemoração porque durante toda a trajetória no deserto Deus esteve com eles, cuidando deles. Embora eles vivessem em cabanas, Deus cuidou deles. A festa dos tabernáculos também é chamada de a festa das cabanas. E eles fazem essa festa para se recordarem que eles viveram em situações difíceis no deserto, mas Deus cuidou deles. E na festa das cabanas é o tempo em que Deus recomenda o perdão das dívidas entre o povo. Então essas 3 festas, a Páscoa, os Pentecostes e a festa dos tabernáculos, são festas que ocorrem anualmente. E o povo sobe de todo Israel para Jerusalém. Então eles cantam Salmo 120 ao 134. São 15 salmos que eles vão cantando quando eles sobem para Jerusalém por ocasião dessas festas. E esses salmos também são conhecidos como cânticos de peregrinação, porque eles peregrinam de todo Israel para Jerusalém. E também são conhecidos como cânticos de romagem nas Bíblias católicas, porque são como romarias que eles fazem, caravanas, para irem até Jerusalém. Esses são os Salmos 120 ao 134. E uma última informação é que o Salmo 145 até o Salmo 150 são os salmos de aleluias. Como nós vimos, todos esses salmos louvam a Deus, e com isso se formou o livro 5, que vai o livro do Salmo 107 ao Salmo 150. Então o livro de Salmos ele é uma composição que faz a apresentação das orações e dos relacionamentos que várias pessoas tiveram com Deus ao longo de vários anos e que foram reunidos em etapas, em 5 etapas, formando o livro 1, do Salmo 1 ao 41, o livro 2 do 42 ao 72, o livro 3 do 73 ao 89, o livro 4 do 90 ao 106 e o livro 5 do 107 ao 150. E eles foram reunindo os salmos e formando essa composição que formou esse livro, que nos traz essa riqueza de ensinamentos para o nosso relacionamento com Deus. Essa é a meditação do Salmo 145, as considerações gerais a respeito do livro de Salmos. Hoje é o dia 24 de dezembro, nós começamos a leitura em 1º de agosto, graças a Deus. Estamos chegando com essa constância diária de leitura próximos do final do livro de Salmos. Aprendemos muitas lições a respeito do relacionamento com Deus, com essas leituras e com essas meditações. E que você tenha um Natal abençoado nessa véspera, dia 24. Se reúna com seus familiares e agradeça a Deus pela bondade dele,
pela grandeza dele, como diz o Salmo 145, pela sua bondade, pela sua fidelidade, contando testemunhos para os seus filhos e netos, pela sua misericórdia e pela sua justiça, porque ele perdoa a todos, e pelo seu cuidado, porque ele tem cuidado de nós, e por essa razão nós devemos ter a nossa boca para louvar a ele, que são as 5 partes desse Salmo 145 que nós meditamos hoje. E sendo dia 24 de dezembro, quem acompanha esse canal sabe que todos os meses nós fazemos a leitura do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e você consegue, portanto, lendo um capítulo por dia, na maioria dos meses, e lendo os últimos capítulos no dia 30 e no mês de fevereiro, lendo os capítulos 27, 28 até o 31 no último dia, você consegue ler o livro de Provérbios todos os meses. Quem lê Provérbios todos os meses para aplicar em 2 anos, faz isso em 2 anos consecutivos, recebe capacidades, inteligência, sabedoria para tomar decisões melhores. E quem faz isso lendo todos os meses Provérbios por 5 anos seguidos e aplicando, prospera em todos os seus caminhos. Por isso nós vamos deixar aqui no lado esquerdo um vídeo sobre Provérbios 24, para que você medite em Provérbios 24, e no lado direito um botão para que você se inscreva no canal e receba as notificações dos próximos vídeos. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Lembre-se sempre da bondade de Deus. Que você tenha um ótimo Natal com as bênçãos do Senhor.